Pai do Senhor, meus irmãos, louvado e engrandecido seja Deus. Que Deus venha abençoar poderosamente e ricamente a vida dos meus irmãos, amém? Louvado seja Deus, mais uma palavra, mais um dia, meditando a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus fica em Jeremias 18, amém? Jeremias 18 diz assim: o vaso do oleiro, a penitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, essa palavra veio ao povo de Israel, que estava se inclinando às coisas erradas, né? E assim no dia de hoje, meus irmãos, vamos colocar para o dia de hoje, que era você há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, quem era você? Né? Eu posso dizer por mim mesmo, eu estava em meio ao lamaçal, em meio à lama, né? Em meio à lama, né? Fazendo coisas que desagradavam aos meus pais. Eu dei péssimo testemunho ao meu pai e a meu Deus, né? E desagradava aos meus pais, porque vivia em meio às drogas, né? Entristeci muito meus pais, né? Ganhava bem, meus irmãos. Eu era encarregado de uma firma que fazia serviço para a editora Globo, né? Entregava as revistas, jornais, etc. E eu era encarregado, ganhava muito bem. Trabalhava de segunda a sexta. Quem não queria um trabalho assim, né? Mas eu não dei valor, né? E foi lá que eu conheci as drogas, né? Aqueles amigos, né? Que na verdade não eram, né? Mas eu não culpo, eu culpo eu mesmo, porque eu fui fraco, né? Em aceitar a proposta do inimigo, né? Então eu ganhava bem, trabalhava de segunda a sexta, ganhava muito bem. E na sexta-feira mesmo, à noite, já ia para a baderna, né? Entristecia minha mãe não vai, filho, eu ia. E meia baderna foi quando eu conheci a cocaína, meus irmãos. Mas eu não quero colocar muita nesse testemunho meu, mas outro dia eu conto. Vou fazer um vídeo só do meu testemunho. E aí eu conheci a droga, meus irmãos. Estava no lamaçal, estava na profundeza do lamaçal. Mas Deus, com seu olhar maravilhoso, meus irmãos, conseguiu me enxergar em meio à lama. A lama já estava me cobria tudo. E Deus conseguiu enxergar, né, nesse lamaçal. E foi ali que Ele me enxergou, me lavou, afastou a lama e conseguiu me pegar em forma de barro, né? Eu era o barro, né? Sem beleza alguma, né? Sem formato algum, barro, né? Foi aí que Deus, pela sua rica misericórdia de eu não ser consumido, Ele me limpou, me tirou todos os carrapichos, né? E hoje estou aí pela misericórdia do Senhor. E é assim que Deus faz comigo e com você, né? E muitas vezes, meus irmãos,
quando ele tira o barro, existe alguma resistência. O que é resistência? Algum carrapicho que te impede de ser liberto completamente, né? Eu, graças a Deus, eu não precisei casa de recuperação, né? Deus me libertou por completo das drogas. Mas ainda existe alguns carrapichos, alguns vícios, né? Que acaba... Porque quando eu estava no mundão e eu tive essa proposta de aceitar Jesus, eu pensei, meus irmãos, porque eu sou fraco, e se eu aceitar Jesus, o que eu vou perder? Não vou mais ter a bebedeira, não vou ter mais a balada, a bagunça. E eu tive que colocar na balança isso aí, né? E o que me chamou mais a atenção foi a balança onde estava Jesus, né? Jesus, pela sua rica misericórdia, me libertou dessas coisas. Eu estou há 15 anos sem usar drogas. Estou há 15 anos liberto pela sua misericórdia, né? Então é assim que Deus faz com nós, né? Ele faz vasos, né? E que tipo de vaso você é, minha irmã e meu irmão? Porque Deus, aqui na sua palavra, a mesma massa que ele faz o vaso de honra, ele faz vaso de desonra, né? Porque nós estamos predestinados, né? Estamos predestinados, porque nós temos livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Você pode fazer o que você quiser, ele faz a massa, ele te forma, mas cabe a você a fazer o que você é, vaso de honra ou vaso de desonra, não é verdade, meus irmãos? Aqui em Romanos 9 diz assim, versículo 20, diz assim: mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá a quem formou? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa, para da mesma massa fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Não é verdade, meus irmãos? Porque que tipo de vaso você é? Você pode ser vaso de ouro, de prata, né? De pau. Você pode ser tipo qualquer tipo, ou de barro. Qualquer tipo de vaso você pode ser. Que tipo de vaso você é? Aqui, meus irmãos, eu escrevi alguns exemplos de vasos de honra e exemplos de vasos de desonra. Aqui, Hitler matou milhões de judeus. Era um vaso grande, né? Putin está essa guerra aí, né? E está matando várias pessoas. Ele é um vasão, não é verdade? Judas Iscariote, ele era um grande vaso. Vazão. Abraão, um vazão também. John Wesley, que eu admiro muito. John Wesley, né? Moisés, né? E outros mais aí. Mas John Wesley, Moisés, Abraão era vaso de honra. E esse Hitler, né, esse Putin e Judas Iscariote era vaso de desonra. Eram e são vaso de desonra, né? Cabe a mim e a você ser que tipo de vaso, né? Porque Deus faz do barro o vaso. Cabe a nós ser quem, porque nós somos predestinados, né? Cabe a nós ser quem a gente somos, né? Vaso de honra ou vaso de desonra, né? Meus irmãos, temos que dar exemplo, né? Temos que ser o vaso de honra ou vaso de desonra. Cabe a nós,
porque nós somos predestinados, como eu disse. O que é ser predestinado? Eu achei no dicionário, meus irmãos. Predestinado é algo anteriormente determinado, ou seja, Deus determinou ou somos determinados a ser bem antes do que já somos hoje. Aquele que está predestinado a alguma coisa, né? Então nós somos predestinados a ser vaso de honra ou a ser vaso de desonra, né? Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, aqui ó, versículo, vamos aqui no versículo de 2 Timóteo, versículo 20, capítulo 2 e versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 20, diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Quer que eu repita? Eu vou repetir, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Agora, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé e a caridade, e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Louvado seja Deus. Então, em toda casa existe esse tipo de vaso. Que tipo de vaso você é, meus irmãos? Que tipo de vaso você é, né? Nós somos vasos de honra para a caridade, somos vasos para fazer a obra de Deus. E se o vaso, em Jeremias 18, fala que o vaso quebrou e teve que fazer tudo de novo. E muitas vezes, quando o vaso está preparado e vai para o fogo, muitas das vezes trinca. E se trincar, meus irmãos, não é vaso para colocar o óleo, o azeite do Senhor. Porque se imagine um vaso que está trincado e Deus derrama o seu azeite, aleluia, e toda hora fica vazando o vaso, vazando óleo pela trinca, nunca vai ser cheio, vai ser quase vazio. Então, que a gente possamos deixar Deus tirar todas as trincas, para que a gente possamos ser vaso cheio, mas não somente ser vaso cheio, porque o que é ser vaso cheio? É até ali, ó, o seu limite. Mas Deus quer que a gente possamos ser aquele ser vaso todo cheião e não ter que passar para outras pessoas. Deus quer que a gente possamos ser vaso transbordante, passar do seu limite, para que todo aquele que estiver ao nosso redor sinta o que é a diferença do que nós somos. Possa ver que ali, ó, ali vai um vaso de honra, né? Que aquela senhora preparou um quarto para aquele profeta. Por quê? Porque era vaso de honra e transbordante. Porque ele transbordava o que tinha nele para aquelas pessoas que estavam ao redor, né? Mas como que a gente vai querer ganhar nosso vizinho da direita se a gente não somos vaso transbordante? Porque nosso vizinho tem que saber que o que transborda em nós? A presença de Deus, não é verdade? O que transborda em nós é a presença de Deus. Temos que ser não somente aquele vaso assim, ó, um exemplo aqui, ó, o copo. Não podemos ser assim, ó. Aqui é um copo de café, mas não podemos ser assim, somente um copo pela metade, porque não consegue se encher, porque está trincado. Temos que ser vaso de honra, que transborde, que passe do seu limite.
Deus quer transbordar a sua vida, mas muitas das vezes o que limita é o orgulho ou a mágoa que está rachando o seu vaso. Não é verdade? Nós possamos meditar nessa palavra. O que está faltando em nós para ser um vaso transbordante? O que está faltando em nós? É uma pergunta que cabe a você também. O que está faltando em nós para ser um vaso transbordante? Aqui, meus irmãos, aqui, ó, em Isaías 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Desculpa aí, meus irmãos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós a obra das Tuas mãos. Então nós temos que reconhecer que nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos obra das mãos de Deus. Então que a gente possamos meditar nessa palavra, meus irmãos. Amém? Não vou demorar, porque são 16 minutos já. Que nós possamos meditar que tipo de vaso nós somos. Não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? Estarei aqui orando para os meus irmãos, amém? Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, por tudo que Tu tens feito, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, te apresento essas pessoas que possa ser, Papai querido amado, vaso de honra e não vaso de desonra, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo que Tu tens feito, Pai, por tudo que Tu és, e que eu não pude explicar, Papai, que o Teu Espírito possa explicar, Papai, nos corações dessas pessoas. Pai, que Tu possa entrar, Senhor, meu Pai, nas entranhas, como a Tua palavra diz, Papai, que a Tua palavra é como espada que entra na medula, Papai. Então, Senhor, meu Pai, que Tu venha, Papai, explicar, Papai, a Tua palavra para essas pessoas, que eu não pude explicar, Papai, que Tu possa explicar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos poderosa e ricamente. Amém? Deus abençoe.